dia a todos. Saúdo na paz do Senhor Jesus. Vamos para mais um devocional com Deus, à luz da palavra. Peço que você nesta manhã leve comigo uma oração ao nosso Deus. Senhor, Deus e Pai, estamos aqui, Senhor, em mais uma manhã que o Senhor nos concede, e mais uma semana que se inicia, Pai, aonde nós queremos colocar diante de Ti a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, Senhor, pedindo para que o Senhor venha acampar os Seus anjos ao redor das nossas vidas, nos guardar, nos livrar de todo mal, Paizinho. Cobre-nos, Senhor, com Teu sangue, Pai. Protege-nos, Senhor, com a destra da Tua justiça. Guia-nos, Senhor, mansamente a águas tranquilas. Refrigera a nossa alma, por amor do Seu nome. Senhor, eu te peço nesta manhã, Pai, que o Senhor esteja neste momento, alcançando a cada vida que vai estar ouvindo esse devocional, Pai. Que cada pessoa venha a ser tocada, impactada com a Tua presença, com a Tua glória, Pai. Só o Senhor é quem sonda os nossos corações, Senhor. Então, que o Senhor venha ministrar a Tua palavra aos nossos corações nessa manhã. Fala conosco, Senhor Jesus. Manifesta a Tua glória e o Teu poder, Pai. Senhor, vai tocando agora no mais profundo de cada alma, Pai. Senhor, opera, Pai. Sinais e maravilhas, Senhor, Pai. No dia de hoje, nesta semana, Senhor, se há pessoas enfermas, se há pessoa neste momento sentindo dores, Pai, vem com o Teu bálsamo curador, porque Tu és, Senhor, o médico dos médicos e Senhor dos senhores. E ministra, Pai, a Tua cura, do alto da cabeça à planta dos pés. Senhor, da mesma forma, aqueles que estão cativos, oprimidos, Pai. Vem, Senhor, trazendo libertação. Vem, Senhor, trazendo alegria, a Tua alegria que completa aqueles que estão tristes e desanimados, Senhor. Ah, Senhor, meu Deus, Tu és a nossa força, Tu és a destra da nossa justiça, Senhor. Então, Senhor, vem renovando as nossas forças no dia de hoje, Pai, e nessa semana que se inicia, em nome de Jesus. Amém? Pega a sua Bíblia agora, vamos estar abrindo na carta aos Romanos e dando continuidade no capítulo 15, que diz assim: Cristo dá-nos o exemplo de abnegação. Desculpa, esse foi o tema do nosso último devocional. O apostolado e propósitos de Paulo. Então hoje nós iniciamos no versículo 14, tá? O apostolado e propósitos de Paulo. Eu próprio, meus irmãos, certo estou a respeito de vós, que vós mesmos estáis cheios de bondade, cheios de todo conhecimento, podendo admoestar-vos uns aos outros. Então aqui Paulo inicia este versículo falando dele mesmo, né? Então ele fala aqui, se apresentando ali para os irmãos da igreja de Roma. Eu próprio, meus irmãos, certo estou a respeito de vós, que vós mesmos estáis cheios de bondade, cheios de todo conhecimento, podendo admoestar-vos uns aos outros. Então Paulo aqui, ele se refere, né, aos irmãos aqui, falando dos irmãos que estão na igreja de Roma, que eles estavam cheios de bondade, cheios de todo conhecimento, podendo admoestar uns aos outros. Mas irmãos, em parte vos escrevi. Então Paulo estou aqui dizendo por que ele escreveu essa carta aos romanos, ao povo de Roma, aos cristãos da igreja de Roma. Mais ousadamente, como para vos trazer outra vez isto à memória, pela graça que por Deus me foi dada, que eu seja ministro de Jesus Cristo entre os gentios, ministrando o evangelho de Deus, para que seja agradável a oferta dos gentios, santificada pelo Espírito Santo, de sorte que tenho glória em Jesus Cristo nas coisas que pertencem a Deus. Então, Paulo ele inicia aqui, né, a carta, falando então dos irmãos, né, que havia bondade, que eles estavam cheios de bondade, conhecimento, podendo admoestar uns aos outros. E ele diz: mas, irmãos, em parte eu vos escrevi,
mais ousadamente, como para vos trazer outra vez à memória, pela graça que por Deus me foi dada, que eu seja ministro de Jesus Cristo entre os gentios, ministrando o Evangelho de Deus, para que seja agradável a oferta dos gentios, santificada pelo Espírito Santo. Então Paulo aqui, ele diz, que ele escreve ousadamente para os irmãos, trazendo à memória a graça de Deus que foi dada a ele, e que Deus separou ele como ministro, Jesus Cristo, para entre os gentios ministrar a palavra de Deus. Então Paulo, ele foi escolhido, pelo Senhor Jesus para ministrar a palavra, para levar o evangelho ao povo gentil, que ali passaram a ouvir a palavra de Deus, não só o povo judeu, mas o povo gentil também, através da vida de Paulo. E ele diz aqui que agradável a oferta dos gentios, santificada pelo Espírito Santo. Então foi dada esta oportunidade aos gentios de Paulo estar ministrando a palavra, ministrando o Evangelho, porque ele foi separado e escolhido por Cristo para essa grande missão. De sorte que tenho glória em Jesus Cristo nas coisas que pertencem a Deus, porque não ousaria dizer coisa alguma que Cristo por mim não tenha feito, para a obediência dos gentios, por palavra e não por obras. Então Paulo aqui diz que ele estava ali, pregando a palavra aos gentios, e que ele não ousaria fazer isso se ele não fosse sido enviado por Cristo, que ele estava ali por obediência, ministrando ali a palavra aos gentios, e era a palavra, não era pelas obras, sim trazendo o evangelho de Cristo. Pelo poder dos sinais e prodígios na virtude do Espírito de Deus, de maneira que desde Jerusalém e arredores até o Ilírico tenho pregado o evangelho de Jesus Cristo. Então Paulo aqui ele diz, que ele pregava o evangelho de Deus aos gentios pelo poder dos sinais e prodígios na virtude do Espírito Santo de Deus, de maneira que desde Jerusalém aos arredores Ilírico ele estava pregando o evangelho de Jesus Cristo, e ele pregava pelo poder dos sinais e prodígios da virtude do Espírito Santo. E tamanho era o poder que quando Paulo não conseguia ir até as pessoas, ele enviava o seu avental, e aonde esse avental tocava nas pessoas, as pessoas eram curadas. Tamanho era o poder dos sinais e prodígios que o Espírito Santo operava através da vida de Paulo. Amém? Em nome de Jesus, e que nós, como cristãos do Senhor, que a gente verdadeiramente possa ser um instrumento nas mãos de Deus, um instrumento poderoso nas mãos do Espírito Santo, assim como foi esse grande homem de Deus, esse grande homem, esse grande instrumento, ao qual Deus usou para alcançar o povo gentil. Amém? E desta maneira me esforcei por anunciar o Evangelho, não onde Cristo houvera sido nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. Antes, como está escrito, aqueles a quem não foi anunciado ouvirão, e os que não ouviram o entenderam. Então diz aqui no versículo 20, não onde Cristo houvera sido nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. Então aqui o esforço ministerial de Paulo centralizava-se nas missões. Optou Paulo então por concentrar seus esforços nas áreas onde o evangelho não havia sido pregado suficientemente, e assim facultou aqueles que não tinham ouvido a oportunidade de aceitarem a Cristo. Amém? Por isso ele diz, antes, como está escrito, aqueles a quem não foi anunciado ouvirão, e os que não ouviram o entenderão. Amém? Então, falando que Paulo, ele
né, concentrou as suas missões a pregar a palavra onde não havia sido pregado, onde o Evangelho não havia sido anunciado, onde as pessoas não tinham ouvido. Os que não haviam ouvido ainda o entenderão, iriam entender a Paulo, né? Aqueles que não tinham ouvido ainda o Evangelho sido pregado. Pelo que também muitas vezes tinha sido impedido de ir até convosco. Então Paulo aqui, ele deixa bem claro aqui para o povo, para os cristãos ali da igreja de Roma, que o desejo dele era muito grande de estar ali com os irmãos, mas que até aquele momento ele havia sido impedido de estar com eles. Mas agora que não tenho mais demora nesses sítios e tenho já há muitos anos grande desejo de ter convosco. Então Paulo, ele tinha um grande anseio, um grande desejo de estar com os irmãos da igreja de Roma. Quando partir para a Espanha, irei ter convosco. Então esse era o desejo de Paulo, era de ir, continuar as missões, continuar a pregar o Evangelho até a Espanha. E ele ia passar por Roma, onde ele iria estar com os irmãos ali. Pois espero que de passagem vos verei, e que para lá seja encaminhado por vós, depois de ter gozado um pouco da vossa companhia. Amém? Glória a Deus. Então Paulo aqui, ele deixa, esse desejo aqui para os irmãos, falando que o desejo dele era estar com eles, partindo para Roma para continuar a pregar a palavra de Deus, e que ele estaria ali, gostaria de estar ali um pouco de tempo na companhia dos irmãos. Amém? Glória a Deus. Então, através dessa palavra nós entendemos, o que era o Evangelho de Paulo, e quão desejado, qual era o desejo do coração de Paulo, ministrando aqui nessa passagem, aqui, do que ele havia sido separado e escolhido, como apóstolo do Senhor, para pregar o Evangelho do Senhor Jesus, E a vontade dele era continuar a missão, passando pela igreja de Roma e indo para a Espanha. Então, nesta manhã, que nós possamos meditar nessa palavra, entender, aqui um pouco, do qual era o desejo de Paulo, e que nós venhamos a ter, assim como Paulo, esse desejo, de estar no centro da vontade de Deus, de ser um instrumento valoroso nas mãos do Senhor Jesus, para pregar a palavra, para levar o Evangelho àqueles que ainda não conhecem, assim como Paulo fez. E Paulo, ele agiu pelo poder dos sinais e prodígios na virtude do Espírito de Deus, porque de nós mesmos, nós nada podemos fazer, mas pelo poder, pelos sinais e pelos prodígios do Espírito Santo de Deus, aí sim nós podemos ser um instrumento poderoso para pregar o Evangelho de Cristo a todos que necessitam. Amém? Tenham então um dia grandemente abençoado, uma semana maravilhosa que se inicia. Que a graça do Eterno derrame graça e misericórdia sobre mim e sobre a sua vida. E amanhã nós voltaremos com mais um devocional com Deus, à luz da palavra.